E aí, vamos lá, mais uma aula hoje, cara. E hoje, sociologia, o estado para Durkheim. A gente já viu o estado para Weber, a gente viu o estado para Karl Marx, e agora a gente entra no estado para Durkheim. Vamos fechar a tríade, né? Os três, né? A tríade da sociologia, os pais da sociologia. Durkheim, Weber, Marx. E todos os três falando sobre o estado. Fechado? E hoje é Durkheim. E Durkheim, cara, é simples você entender. Nunca valorize o indivíduo. Sempre valorize a sociedade, o meio social. Né? Eu sempre faço aquele desenho, né? Eu já fiz milhares de vezes. Vou pegar um papel aqui em cima da hora. Não me programei para isso, mas vou pegar. Peguei aqui, ó, cadernetinho aqui rapidinho. Cara, Durkheim sempre fala o quê? Vamos fazer um desenho básico aqui, né? O meio social, então meio social, atua sobre o comportamento dos indivíduos. Coloque isso aqui, ó. Meio social atuando sobre o comportamento do indivíduo. Quando você pensar em Durkheim, sempre pensa nisso. O meio social atuando sobre o comportamento do indivíduo. E é isso que o Durkheim quer. É isso que o Durkheim gosta. Por quê? Porque ele quer uma sociologia, ou uma sociologia não, uma sociedade harmônica. E ele diz que essa sociedade, para essa sociedade ser harmônica, o Estado, ou no caso, o meio social, deve atuar sobre o comportamento do indivíduo, regrando aquilo que é certo e errado. Por quê? Toda vez que o indivíduo corrompe as regras, a gente faz o quê? A gente vai atuar sobre esse indivíduo, a gente vai gerar coesão sobre esse indivíduo. Uma coesão que pode vir por punição ou constrangimento. Então, se você sabe que o Durkheim é um cara que valoriza o Estado acima do indivíduo, ou, no caso, o meio social acima do indivíduo, cara, você já tem 50%. Já foi. Pensa sempre nisso e você vai se dar bem, fechado? Então vamos comigo, galera, pensa lá. Primeiro, nunca se esqueça, tá com dúvida, qualquer coisa, me procura em qualquer plataforma, tá legal? Me procura na nossa plataforma aqui, me procura por e-mail, me procura por Instagram, WhatsApp, sinal de fumaça, a janela está aberta. Mande suas mensagens que chegam aqui para mim, fechado? Então vamos lá. Quando a gente fala de Durkheim, a gente sempre tem que falar que ele estuda o quê? O fato social. Certo? O fato social é aquela coisa que é o foco dos estudos de Durkheim. E aí, dentro dessa ideia, você tem que pensar sobre o Estado e toda a imposição que o Estado faz sobre os indivíduos. Estudar o indivíduo a partir da perspectiva do Estado, a partir da perspectiva do meio social. Você nasceu, óbvio, né? Mas você quando é criança, principalmente quando você é criança e até os dias de hoje, você foi o quê? Ensinado, desde como você deveria andar, como você deveria falar, o que é certo, o que é errado dentro da sua casa. Quando você sai da sua casa, você passa a viver com outras instituições que vão colocando e impondo comportamentos sobre você. Por exemplo, se você vai na rua e rouba uma coisa de alguém, você será preso. Por quê? Porque a nosso Estado, a nossa sociedade, ela já quis te ensinar que aquilo não é um comportamento correto. E se você faz esse comportamento incorreto, no caso você gera uma anômia, um ato anômico, né? Você gera esse ato anômico, que é a elasticidade ou rompimento das regras. Quando você pega e você faz isso, nós, como sociedade, como Estado, nós vamos te coibir. Nós vamos gerar coesão sobre você. Uma coesão que pode vir por punição, uma prisão, ou por constrangimento. Você vai para a escola sem uniforme. Né? Tá todo mundo lá de uniforme e você não. E aí, quando você chega na escola com sua bela roupa, e você pode estar muito bonito, mas o simples fato de você estar diferente de todos os outros que estão dentro daquele ambiente vai fazer com que todos olhem para você. E esse olhar dos outros sobre você vai gerar o quê? Constrangimento. Óbvio que também pode gerar uma punição. A escola pode te dar, por exemplo, esqueci. Pode te dar uma advertência. Lembrei, uma advertência por conta da questão da sua roupa. Tá legal? Então, olha só. Tudo você tem que pensar. O Estado, para o Durkheim, ele é fundamental. O Estado deve organizar tudo aquilo que é interesse da coletividade. O Estado organiza tudo. E como é que ele organiza esses interesses da coletividade? Com as normas, com a regra, com aquilo que a gente entende de direitos e deveres.
Você pega a Constituição, é uma ótima exemplificação do que o Durkheim está querendo falar. Tá legal? É o Estado organizando o comportamento coletivo e dizendo para você o que é certo, o que é errado. Fechado? O que é direito seu e o que é dever seu. Isso aí é o controle do Estado. E aí esse Estado ele atua diretamente sobre os indivíduos. A própria escola, vai lá, o Durkheim fala, a escola é um local onde você deve, entre aspas, você vai para a escola para aprender a viver em sociedade. A igreja é um local que ele molda comportamentos. Então são instituições extremamente importantes. Por quê? Porque o Durkheim ele quer o quê? Pensa no corpo humano. Sempre pensa no corpo humano. Falou de Durkheim, pensa no corpo humano. Para que o nosso organismo, para que o nosso corpo funcione, todos os nossos órgãos devem estar funcionando de maneira correta. Se um órgão nosso para de funcionar, ou ele passa a funcionar de maneira incorreta, ele vai gerar o colapso em todos os outros e a gente vem a falecer. Então imagina, todos os nossos órgãos estão funcionando, mas o nosso coração para. Se o nosso coração parar, todos os outros vão deixar de funcionar. É meio que isso, é essa a ideia. Ele quer que o comportamento social ele seja sempre pensando no bem coletivo, pensando na vida harmônica como um organismo, porque estamos todos ligados e conectados. Fechado? Todos ligados e conectados. E aí ele valoriza a questão do trabalho, porque ele fala que o trabalho garante a unidade entre os indivíduos. Que unidade é essa? É a sociedade. A unidade entre os indivíduos é a sociedade em que nós vivemos. E é o trabalho que garante isso para o Durkheim. Fechado? Ele fala sobre Karl Marx fala muito de proletário, burguês e proletário, né? No caso do Durkheim, ele fala de burguês e proletário. Ele não utiliza os termos do Karl Marx, mas ele fala sobre isso sim. Só que a visão dele é diferente. A visão dele é: você é o empregado, o dono da empresa, né? Não explore o seu trabalhador. Tá? Não vá pisando no calcanhar ou no pé desse trabalhador demais, porque essa exploração absurda pode gerar uma coisa que eu não quero, que é uma revolta. Agora, trabalhador, não reclame da sua situação, trabalhe, ponto. Então ele não é a favor de quê? De conflitos. Ele não é como Karl Marx um favorável aos conflitos, pelo contrário, ele é contra o conflito, porque o conflito gera o quê? Desarmonia. E o que o Durkheim quer? Coesão social e harmonia. Fechado? Essa ideia de coesão, de harmonia, etc., tem tudo a ver, e a ideia do trabalho tem tudo a ver com as solidariedades. Lembra as solidariedades para Durkheim? Essas solidariedades são muito importantes. Então, vai lá. Você tem a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. E aí, foco. O nome te engana. Eu, quando penso em mecânico, eu penso em máquina, eu penso em carro, eu penso em avião. Eu penso em algo, vamos dizer, tecnológico. E por isso, eu posso ser levado a pensar em algo, vamos dizer, moderno, ou atual, ou próximo a nós. Fechado? Quando eu penso em orgânico, eu penso em verdura, eu penso em produção agrícola. E isso pode me levar a pensar em algo, vamos dizer, mais retrógrado ou coletividade. Tá? E aí isso pode te enganar. Fechado? A solidariedade mecânica seria a solidariedade das sociedades pré-capitalistas, onde o pensamento ele é mais coletivo. Um exemplo, as tribos indígenas. Lá ninguém sai para caçar só para poder fazer um jantar para si. Ele caça para todos que vivem dentro da tribo. A própria ideia de moradia, as ocas, etc., é uma coletividade. No caso, a solidariedade orgânica, ela tem a ver com a sociedade capitalista. A sociedade capitalista, onde a individualidade, ela está muito presente na nossa sociedade. Fechado, então? Beleza? Então, deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Acho que não, é só isso mesmo. Então, fechado? O Estado pro Durkheim, ele é o quê? É ele que molda o comportamento dos indivíduos. Tá legal? O Estado deve moldar os comportamentos. Como? Com as leis, com as regras, com a Constituição, com os documentos que regem aquilo que deve ser feito ou não, aquilo que é certo ou errado, aquilo que é direito e dever. Fechado? Beleza, então? Fechou o Durkheim? Fechamos. Fechamos Estado?
Fechou o estado, galera. Então até mais. Eu encontro vocês. Muita saudade de todos. Um beijo e tchau. Uau!